Hello, meninos e meninas, todos prontos para a gente conversar hoje sobre educação? Hoje o tema vai interessar todo mundo, a quem está estudando e a quem tem filhos, por exemplo, na escola. Nós vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, é ela que vai ditar quais serão as regras do novo currículo de todas as regiões do país, de norte a sul do Brasil. É um assunto muito importante. Na semana passada nós já começamos a conversar sobre ele. Infelizmente nós tivemos um probleminha no áudio, recebemos alguns comentários nesse sentido e resolvemos refazer essa live. Eu vou esperar que vocês cheguem, que vocês puxem uma cadeirinha, deixem o celular aí fixo em algum ponto para concentração. Enquanto isso, vou falar aqui, mandar meus recadinhos com quem conversa conosco. Vocês já devem ter percebido que eu olho e tento responder, claro, na medida do possível, porque são muitas as respostas, né? O Odailson Bonfim, ontem deu boa noite, pediu um alô, ele é aluno de Engenharia Civil da Unip de Macapá, e mandou um abraço para todo mundo, abraço também para todo mundo aí de Macapá. A Elidinha.manicure 2019 também pediu uma boa noite, diz que está assistindo, é da Uniplan de Cruzeiro do Sul, no Acre. Olha que bacana. A Débora Andrade Deb é estudante de pedagogia da Uniplan de Botucatu. Ela disse que não perde nenhuma live, pois todos os assuntos abordados são muito importantes para o aprendizado. E hoje não será diferente, ela está se referindo a essa de hoje, do curso de pedagogia, né? Tem até um interesse maior, porque o tema é muito importante e ela está ansiosa por essa aula, pois seja muito bem-vinda, Débora Andrade. Vamos já falar sobre o assunto do seu interesse. A Cleane Cunha já trouxe até pergunta. Ela quer saber que metodologias o profissional da educação deve usar nessa nova forma de ensino. Eu vou repassar, na verdade, essa tua dúvida, provavelmente ela vai ser respondida na fala da nossa especialista de hoje, viu? Quais métodos são essenciais para um resultado positivo de aprendizagem? Cleane, pedagogia da Unip de Sobral, Sobral no Ceará. Boa noite para todos vocês aí de Sobral. Deixa eu fazer uma correção, falha minha, da semana passada. Lembra que eu falei sobre esses fones de ouvido que nós vamos sortear? Na ansiedade de fazer o sorteio logo, eu acabei dizendo que o resultado do sorteio seria dia 1º de setembro. Na verdade, vai ser o lançamento, porque na próxima semana nós teremos o Dia do Educador Físico, 1º de setembro. E vai ser nesse dia que nós vamos lançar a nossa campanha, para te ajudar também a ganhar um fôlego, te incentivar a buscar atividade física como uma forma de garantir mais qualidade de vida. E aí a gente vai sortear esses fones aqui, ó. Tem 2 modelos e as regras eu vou falar no dia do lançamento, dia 1º de setembro. E agora vamos ao nosso assunto da noite. A gente vai falar sobre educação, Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, como ela é mais conhecida. Para muitos é apenas uma sigla estranha, mas é uma novidade na educação de extrema relevância, tanto para educadores como para as escolas de todas as regiões do país. Esse documento, ele passa a nortear a base, a elaboração de todos os currículos nacionais. Essa base é o que vai definir o que importa, o que é essencial para a aprendizagem dos alunos. E isso por quê? Para garantir equilíbrio, garantir igualdade na educação em todos os estados. Foi quando eu estava conversando sobre esse assunto com a professora Márcia Raíza Figueiredo, que nós tivemos aquele probleminha, e agora nós vamos retornar a nossa comunicação para conversar sobre a Base Nacional Comum Curricular. E nós já estamos ouvindo a professora, ela está conectando nesse momento. Eu já estou ouvindo, professor, o seu retorno. Vamos só aguardar para dar boa noite.
Essa é a Márcia Razia Figueiredo, é pedagoga, psicopedagoga, especialista em planejamento e gestão e mestre em ciências da educação. Algumas pessoas já conhecem, quem estava acompanhando a live na semana passada, que pediu, falou que o assunto era importante, e eu quero agradecer, porque a senhora dedicou mais esse momento para dividir esses conhecimentos, já que é um assunto tão importante. Boa noite. Boa noite, Anésia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Que bom, né? Eu espero que essa noite a gente possa realmente ter um diálogo e a conexão deixe, né? Eu queria agradecer o convite à Unipam, à Unip, Uniplan, agradecer a Fátima do Polo de Barreiras, e é uma honra e um prazer muito grande poder contribuir com alguma informação aqui do oeste da Bahia, Barreiras, Bahia, né? Então, boa noite a todos. Aproveitar para dar um abraço, mandar um abraço para todo mundo aí de Barreiras, na Bahia, e já começo perguntando como é que a senhora está vendo esse novo momento, antes da gente entrar exatamente na BNCC, essa nova cara do ensino no Brasil, é trabalho online, atividades remotas, a gente estava caminhando num processo de mudança na educação, só que a pandemia veio e acelerou esse processo, né? Esse ritmo, ele deve permanecer, professora, depois da pandemia? Sim, esse ritmo vai continuar e eu vou falar exatamente sobre isso, mas dizer que esse ano era o ano da implementação da BNCC, a efetivação realmente da BNCC. Mas nós estamos vivendo um momento, Anésia, de muita incerteza, né? Um festival de incertezas, né? Como diz Edgar Morin. Nós estamos aí com 130 mil escolas fechadas em 5.570 municípios. É um dado interessante que o MEC lançou semana passada, né? É o número 11 de 2020. Então é um momento realmente triste, mas é um momento de esperança que retornemos, né, o presencial, porque é importante essa interação, né, essa emoção que temos um com o outro. E aí eu inicio, antes de colocar minhas duas considerações, com o Anísio Teixeira. Não é à toa que eu estou falando sobre ele. Ele faz 100 anos, né? E ele é o expoente que lá atrás já falava que o Brasil precisava de uma base nacional. E foi ele também que falou pela primeira vez de uma escola integral. E ele fala exatamente isso, que educar é crescer, educação no sentido mais amplo da palavra é vida. E a gente vai precisar disso nesse retorno, né? Na volta, né, do presencial. E aí você perguntou como é que eu vejo a nova cara do ensino no Brasil, né? Aí eu me dirijo a todos, principalmente os pedagogos, que sou pedagoga, como é essa nova cara do Brasil? Aí eu vou dizer que tem um ponto negativo, não vou nem dizer negativo, que precisa ser melhorado, e um ponto positivo nesse momento da pandemia, nessa nova visão da educação. Eu diria que a cara hoje do nosso ensino, ela é online, como você falou, é tecnológica, é atividades remotas, né? É home office, antes a família ia para a escola é que vai para a família, então nós estamos vivendo esse momento. Só que esse ponto negativo é que nem todos esses 130 mil, por exemplo, escolas que estão fechadas, esses alunos, eles têm acesso à internet, e isso é inclusão. E a nossa educação, ela precisa ser inclusiva. Tem um livro eu gosto de mostrar livro, viu? Tem um livro antigo, de 1900 e pouco, que diz assim, educação não é privilégio, não é, educação é direito. Se tem 3 alunos que não têm acesso, a gente está fazendo exclusão. E esse momento, por mais que estamos fazendo de uma forma solidária, a educação não comporta dessa forma. E aí existe essa inclusão. E aí o ponto positivo que eu trago é que a educação, nesse momento eu creio, aí é pensamento meu, que a educação vai dar um salto. Como assim? Ela é uma ferramenta que ela vai acelerar um processo que nós procrastinamos, Anésia. Nós, professores, educadores, gestores, o mundo estava dando sinal que precisávamos mudar. Só que nós não entendíamos e procrastinamos. A nossa escola é ainda muito tradicional, colonizadora, extremamente atrasada tecnologicamente falando. Então, esse momento a gente não vai
ter como voltar atrás. Agora, isso depende de quê? De políticas públicas, né, de leis orçamentárias, para equipar as escolas nesse momento com a tecnologia. Porque esse novo normal, pode dizer. A gente vai citar, a senhora falou sobre um ponto muito importante, que é o da inclusão digital. E eu quero até que a gente desenvolva isso, esses questionamentos, por exemplo, como fazer essa inclusão digital. Acredito que isso está previsto na BNCC, mas eu queria inicialmente que a gente fizesse uma contextualização de como nós chegamos até essa base, porque muitos ainda nem sabem o que ela representa. O que é a BNCC? Como é que foi o processo de elaboração desse documento? Que impacto ele traz para a educação? Tá, eu vou responder depois a sua primeira pergunta, como a gente fazer, porque na BNCC a gente tem um campo específico. O que é a BNCC? Base Nacional Curricular. Então, base é o que? O que sustenta a educação, né? Nós somos a favor, todos somos a favor de uma base que dê um direcionamento para a nossa educação. Então, isso somos, né, bem felizes nisso. Agora, você falar de alguma crítica à BNCC, a gente fala também, porque ela está em ajuste ainda. Mas eu digo que o texto dela é maravilhoso, tem pontos positivos e tem coisas que a gente precisa melhorar. Então, o que seria, então, essa BNCC? É um documento, Anésia, que define as aprendizagens essenciais dos nossos estudantes do Brasil inteiro. Ou seja, o direito de aprendizagem do currículo do aluno lá do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e da Bahia. Obviamente que a gente coloca depois a nossa crítica e eu falo do meu espaço, meu lugar de escola pública como coordenadora, né? A gente vai fazer a escola particular tem um avanço maior do que a nossa escola pública. Então essa BNCC é um referencial nacional e obrigatório, e ele tem como eixo muito importante que é a formação integral do ser humano para uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O que é essa formação humana? Isso é importante para os pedagogos também, né, que estão nos ouvindo, porque hoje a gente não pode trabalhar o ser humano de uma forma isolada. A gente trabalha em todas as dimensões. E formação integral, como dizia Anísio Teixeira lá atrás, não é escola de tempo integral. Não é escola, um programa mais educação, né, que não deu certo por questões também de infraestrutura e logística, como tem algumas questões na BNCC, né? Então, assim, essa formação humana, a gente tem que trabalhar as dimensões cultural, física, emocional, sobretudo emocional, que está dentro das 10 competências. E o campo da BNCC, a gente trabalha muito o campo da vida cotidiana, desde lá da educação infantil, o artístico literário, que é o campo que eu adoro, que é meu chão também como escritora, né, também, fala da pesquisa, e o campo jornalístico midiático, que você falou no início da sua pergunta, que dizia assim, a tecnologia é o ponto-chave desse retorno, de não procrastinar mais. E na BNCC existe mais de 33 campos que trabalham com a tecnologia. Diga. Pelo que eu estou entendendo, professor, o que vai ser ensinado em sala de aula, ele não se resume ao conteúdo, né? A gente ainda tem aquela forma antiga, tradicional, tudo deve ser pensado de uma forma, então, a desenvolver as competências e as habilidades dos estudantes. Essas competências e habilidades, elas já são apontadas pela base? Sim. Quais são elas? Sim, eu vou falar exatamente, mas eu queria terminar só meu pensamento quando você disse assim, claro, nós vamos trabalhar essas habilidades e essas competências, porque a gente precisa definir o que é competência, é um movimento de conhecimento, de habilidades, de atitudes e valores. Então, cada componente trabalha com áreas de conhecimento, né? Áreas de aprendizagem, né? Por exemplo, as linguagens, aí a gente trabalha as linguagens, a gente trabalha educação física, a gente trabalha português, a gente trabalha arte e trabalha inglês, né? Aí depois vem as ciências, ensino religioso, enfim. Então a gente trabalha a desenvolver, o foco é na aprendizagem, nas habilidades. E você falou uma coisa interessante que o pessoal de pedagogia sabe muito bem. A BNCC não é currículo.
o currículo é caminho, a base é o rumo que eu preciso tomar para chegar ao que eu quero formar com o meu aluno. Se eu trabalho artes e tecnologia, eu vou desenvolver nele habilidades para estar trabalhando com a tecnologia nos seus diversos campos literários, nos seus diversos campos midiáticos, como fica bem claro na BNCC. Agora tem uma pergunta no início que eu preciso falar, desculpa, mas é porque é para a gente entender mais um pouquinho sobre a BNCC, que foi um processo mais democrático do que outros programas, por exemplo. Eu não vou dizer que foi extremamente 100% democrático, mas ela começou em 2015, 2016, ela ouviu, através das conferências, ouviu pessoas, né? Ouviu a Undime, o Concede, né? Ouviu alunos, enfim. Só em 2017, em 20 de dezembro, que ela foi homologada. Então, muitos estados do Brasil ainda não trabalham como deveria ainda com a BNCC. 2018 foi um ano desafiador, em Barreiras nós começamos, os professores ainda inquietos, sem saber o que era a BNCC, mas em 2019 a gente já conseguiu trabalhar com a BNCC na escola que eu trabalho. Mas ainda é um ponto até 2022 para as escolas estarem implementando essa BNCC, que ela não veio do nada, ela nasceu assim, né? Ela vem desde a Constituição de 88, que já falava de conteúdos mínimos para serem ensinados para os alunos. Na Lei de Diretrizes e Base, nas diretrizes, se falava de uma base nacional comum, e o próprio Plano Nacional já trata, né, sobre isso. E aí estão perguntando, eu fiz aquele questionamento sobre competências e habilidades, por quê? Isso, e acabaram de perguntar isso. de novo. Na nossa primeira live, na nossa live de lançamento, a gente já ouviu falar sobre isso com um representante do Instituto Ayrton Senna. Eles sempre trabalham nessa perspectiva já de futuro. E uma coisa que ele deixou claro foi que é importante você trabalhar, por exemplo, o lado socioemocional do estudante. Sim, porque você tem que trabalhar com aquela pessoa já pensando no profissional do futuro, na pessoa do futuro, de uma maneira mais integral, como a senhora falou. Sim, não é educação com certeza. tempos, não é educação o dia todo. Então, uma pessoa perguntou agora qual é a diferença de competência para habilidade. Aí eu queria que a senhora esclarecesse quais são essas competências que a BNCC traz, a importância. Isso. Competência é geral. Né? Como eu disse, é um movimento de conhecimentos, atitudes e valores que estão interligados dentro de toda a BNCC. Eu diria que é um objetivo geral, por exemplo, que eu quero com o aluno. E as habilidades é mais específico, né? Que habilidade eu quero que ele aprenda, né? Como o professor vai trabalhar para chegar, eu lembrei que é da Débora Andrade, nas metodologias. Que metodologia ativa eu posso estar trabalhando para que aquele aluno desenvolva as habilidades? Então, essa é a diferença. Num plano de aula, os pedagogos que estão ouvindo, a gente vai trabalhar com competências sendo objetivo geral, as habilidades sendo objetivos específicos, e os objetos de conhecimento que vieram bem diferente dos conteúdos, mas é o que a gente vai poder estar trabalhando dentro das áreas de aprendizagem, dentro das áreas do conhecimento. E aí, Anésia, eu volto para as competências que você falou, que o palestrante deve ter falado que quanto mais a gente tem bem desenvolvido as competências socioemocionais, mais a gente tende a aprender melhor, a ser um indivíduo com inteligência emocional melhor. E a gente vai precisar disso. Eu tenho um dado que antes da pandemia, 3 bilhões de pessoas tinham transtornos emocionais, né? Então você imagina que as 10 competências socioemocionais, elas vão ser imprescindíveis para se trabalhar. E aí é um ponto positivo da BNCC, que a gente não precisa tanto de ferramentas, de instrumentos como a tecnologia. Você pode estar trabalhando desde a educação infantil até o ensino médio, né? Então, vários autores, inclusive, eles resumem as 10 competências em 3, 4, 5. Eu vou falar para você, que você me
perguntou quais são essas habilidades, de uma forma mais rápida, mas eu vou falar bem definido. Por exemplo, a primeira competência, ele vai falar de conhecimento, né, de uma forma geral. A expansão do conhecimento que o aluno deve utilizar fazendo essa relação com a sociedade, com o mercado de trabalho. E isso, a competência, a BNCC, ela tenta fazer isso, embora a gente não tenha instrumentos e logística para fazer. Mas, por exemplo, se eu vou trabalhar alguma coisa em ciências, eu precisaria ter um laboratório para argumentar, para explorar, para fazer isso. Então, a gente vai... Isso que é a parte frágil da BNCC, que é a falta, por exemplo, do laboratório de ciência. Porque toda a BNCC vai falar, o aluno precisa, por exemplo, conhecer as diversas mídias. Então, ele vai ter que ter um laboratório para fazer isso, né? Então, ele precisa expandir esse conhecimento que está na primeira e também conectado, obviamente, com as outras. A segunda é bastante interessante e é relacionado a isso que eu falei. É o desenvolvimento do pensamento crítico do estudante para desenvolver sua criticidade, criatividade. A gente já está precisando de jovens com um pensamento mais alargado, com uma visão mais ampla para o mercado de trabalho, nesse mundo contemporâneo que estamos aí. Um estudante que precisa de pré-requisitos e competência para estar nesse mundo. A gente não concebe mais aquela escola que você decorava conteúdos, que você aprendia conteúdos e não fazia a relação com a realidade. E aí, nesse também, a gente tem que dizer que a gente não precisa focar no problema, mas na solução. E é isso que é socioemocional. Se a gente tem um problema, a gente tem que focar na solução. E não estressar, né, não ter serenidade, entendeu, Anésia? A terceira habilidade, eu estou sintetizando, a terceira é muito boa, que fala das linguagens artísticas, né? E aí ela vem com tudo, porque você percebeu nessa pandemia que a música, a arte, o cinema, né, nos fez acalentar esse momento de estar dentro de casa. E ele fala das linguagens artísticas, do fruir. Então a gente precisa trabalhar muito na escola a música, né, o teatro, né, os gêneros literários. Eu já trabalho isso na minha escola. Eu já trabalho com essas questões e a gente tira isso até lá dos PCMs antigos. E isso traz esse respeito à cultura, para a gente conhecer a cultura, né? Tem um autor, o Homi Bhabha, que ele diz, não precisa só conhecer, é preciso respeitar a cultura. E esse momento de pandemia foi um momento que nós conhecemos muito as desigualdades de todo o país, né? Então a gente conheceu muito esse momento da escola também estar trabalhando esse diálogo intercultural, de conhecer a cultura, e essa competência fala muito sobre isso. E a quarta, né? A quarta fala muito da questão da comunicação. O saber escutar, saber ouvir, saber falar, né? Como é que a gente fala, como é que a gente pega a inteligência emocional para se comunicar, os ruídos de comunicação. Aí na minha escola agora a gente está trabalhando os fakes. Será que isso é notícia ou é fake? O que isso é ético, o que isso não é ético, né? Então, mesmo em atividades remotas, a gente deve estar trabalhando. Não é o ideal, mas nós não podemos ficar parados, viu, professores? Um autor já falava sobre isso. Não podemos ficar parados, a gente tem que fazer algo. E é nesse momento que a gente está fazendo algo como solidariedade mesmo pedagógica para os nossos alunos. E a quinta competência, essa é a tecnologia. Esse, para mim, eu acho que se eu fosse resumir hoje a volta, seria a tecnologia. Mas a gente não pode voltar sem laboratórios de informática sucateados. No meu município, desde 2013, que não tem um laboratório de informática. Aí é a fragilidade da BNCC. Como é que eu falo de tecnologia, de cultura digital, se eu não tenho nem celular, se eu não tenho um laboratório de informática, se eu não consigo, professor, porque nós estamos trabalhando em atividades remotas, aí eu bato palmas para os professores, porque eles estão trabalhando sem formação, sem orientação. Vamos lá, a gente vai ter que trabalhar. E a gente começou a trabalhar dessa forma. Mas a volta
as políticas públicas têm que ser implementadas, e eu vou repetir o tempo todo, orçamento para a tecnologia. Obviamente que a gente vai precisar de protocolos de segurança, porque a vida é muito importante, é mais importante do que o conhecimento cognitivo nesse momento, mas a gente precisa também ter esse retorno. A sexta competência fala de defender ideias, de argumentar, né, de mostrar a sua criticidade. E dentro dessa competência, Anésia, tem uma coisa interessante, que é lá no ensino médio se trabalha com projeto de vida. É a primeira vez que a gente trabalha, o que você quer, né? Isso é muito bom, embora a gente saiba que é difícil a logística, né? A materialização do que está escrito. Ou seja, para quem não entendeu o que eu falei, colocar em prática, as ações serem colocadas em prática. E a sétima é muito boa, que começa lá da educação infantil. Se trabalhar cuidado com você se conhecer, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Nas minhas palestras eu sempre falo hoje que as pessoas precisam ter desenvolvimento pessoal, saber lidar com as pessoas, ter relações muito bem definidas e harmoniosas, que são as relações interpessoais, as relações intrapessoais. Imagine você trabalhar isso, o autoconhecimento com a criança. A gente pode? Pode. Quais são meus pontos fracos? Eu tenho que conhecer. Quais são meus pontos fortes? Né? Como é que eu vou trabalhar? Quem é você? Qual a sua história? Qual a sua identidade? E isso está lá na educação infantil, quando fala do conhecer-se, do explorar, né? Então, o 7 é justamente isso. O 8, né, também fala, está dentro dessa saúde física, emocional, né? Capacidade de lidar com as emoções, né? As perdas. Quantas pessoas nesse Brasil perderam entes queridos, né, e não estão sabendo lidar com a perda, né? O medo da pandemia. Isso vai trazer traumas que só vão poder ser amenizados, trabalhados dentro da escola, se nós trabalharmos as competências socioemocionais. Eu não tenho dúvida nenhuma. E esse documento que saiu semana passada, bem fresquinho na minha cabeça, que justamente eu li para estar falando para vocês, se fala muito de trabalhar as competências socioemocionais, não só dos alunos não, viu? Do professor. O professor, o colaborador da escola vai ter que ser trabalhado as questões socioemocionais. Porque se eu não me conheço bem, eu não vou conhecer o outro. Se eu não sei lidar com as minhas frustrações, os meus medos, eu não vou conseguir lidar dentro da sala de aula com o aluno, né? A gente vê que está todo mundo um pouco estressado, né? Nas atividades remotas, nas aulas online, né? E é preciso trabalhar muito isso, né? Para a volta, o retorno, que é essencialmente necessário. Aí a gente não fala isso também do nada não, viu, Anésia? A gente tem autores, os alunos de pedagogia vão lembrar de Valum, de Carl Rogers, do próprio Vygotsky, né? Que fala sobre a necessidade de trabalhar a emoção, né? E só para fechar as 10 competências, o 9 fala de uma coisa bastante interessante, que é a empatia, a inteligência emocional e as habilidades sociais. Empatia, às vezes você fala, eu sei o que é empatia, é se colocar no lugar do outro. Mas será que a gente faz isso genuinamente no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente ama? A primeira revista que eu vi em 2017, logo que homologou a BNCC, estava lá, Empatia Grande. Eu fiquei apaixonado, estava em Salvador. Falei, nossa, agora a gente vai ter que trabalhar isso, né? Aí é que eu digo que é muito lindo o texto da BNCC. Eu não estou querendo, assim, vamos dizer assim, dizer que ele só tem pontos positivos. Claro, eu posso citar todos os que eu acho que precisa ser ajustado. Mas empatia você pode trabalhar lá com a criança bateu na outra. E aí, você gostaria que ele batesse em você, você bateu nele? Então a gente pode trabalhar a empatia desse jeito. Por que você fez isso com o coleguinha? Né? Então essas questões de inteligência emocional, gerir as nossas emoções, essas habilidades necessárias, que é necessário para o adulto também. Aí eu digo assim, com muita experiência, porque eu lidei já com mais de 80 escolas, né? Já fui gestora geral de mais de 80 escolas, e a maior dificuldade que nós tínhamos
era lidar com as emoções, lidar com o outro. As questões técnicas, as questões cognitivas, a dimensão cognitiva do conhecimento era extremamente importante, a ciência, mas se tiver só isso, você não vai ter sucesso, porque alinhado à cognição, ao conhecimento, a gente precisa das relações emocionais. E eu tenho 50 e poucos anos e ainda estou exercitando isso, né? Só para fechar a 10ª, pode ser? Fique à vontade, professora. A 10ª é a questão da resiliência emocional, o autoconhecimento, a autogestão, de você ter responsabilidade, o aluno ser protagonista, né, de sua própria história, né, de seus atos, né, e a gente precisa muito, há muita violência, há muita falta de vontade de estar na escola, e a escola realmente precisa ser modificada. O aluno já não aguenta só o quadro e o giz, ele precisa da tecnologia, uma ferramenta essencial, pedagogicamente falando, para se alinhar com a aula, com a presença do professor, porque essa interação vai ser importante. A primeira pergunta que você fez, eu te respondo exatamente agora, no sentido de a escola vai voltar unificando a presencial e a online, que a gente chama de ensino híbrido, que pode ser junto com o professor, assincrônica, ou sem o professor, que é assincrônica, que está bem dentro do parecer do MEC. Então, nós vamos voltar, se Deus quiser, mas presencial e online, eu não tenho dúvida. A questão da tecnologia não dá mais para procrastinar. E aquele professor que diz assim, não quero, já estou isso e aquilo outro, não. Ele precisa reaprender, ele precisa ter vontade, porque o mundo vai ser modificado. Algumas pessoas não vão mudar, mas eu creio que a grande maioria vai mudar, nem que seja um ponto na sua vida depois dessa pandemia aí. Professora, falei demais, né? Não, nem dá vontade de cortar, mas ao mesmo tempo, a senhora vai falando, vai esclarecendo e vão surgindo os questionamentos, não só meus, como dos alunos que estão acompanhando. E o que me surge agora, enquanto a senhora fala e também cita as fragilidades, de falar um pouquinho sobre as fragilidades. Mas antes, eu vou aproveitar a sua deixa, tem muita gente ainda perguntando quem é as pessoas que chegaram depois. Nós estamos conversando com a professora Márcia Razia Figueiredo, ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em planejamento e gestão, está na cidade de Barreiras, na Bahia. Vou dar meu boa noite para o pessoal que está acompanhando, da Unip de Macapá, Uniplan de Maranguape, Unip de Santarém, de Recife, Garanhuns, Uniplan de Barreiras também, o pessoal de Salgueiro, no Pernambuco, Brasília e Altamira, no Pará. Deixa eu aproveitar também a sua deixa, professora. A senhora falou sobre os professores. Eu sei o quanto deve estar sendo difícil para eles esse momento, porque eles tiveram que se tornar youtubers, não é? Então, eu também quero aproveitar para parabenizar o esforço coletivo para tentar tornar normal um período que não é normal, para não deixar de passar essas atividades. Na nossa equipe mesmo, parabéns aos professores, aos coordenadores que estão nessa batalha. Eu tenho uma irmã que é professora de nível superior, e assim, eu acho que ela está trabalhando mais do que trabalhava. Então, Verdade. Todos os dias são lives, todos os dias você tem que passar esse conhecimento online. É uma luta hercúlea. Então, a nossa gratidão aos educadores. E vamos aí, só um pouquinho, Anésia, só um minutinho. Tinha uma deixa que fala assim, quando não é visto, não é lembrado. Mas o professor, ele está sendo lembrado muito. E aí entra a empatia da família. Agora ele sabe como é ensinar, porque ele precisa estar. Pela primeira vez, a família está totalmente ligada nas atividades remotas, né? Antes, a família era muito afastada da escola, eu digo da escola pública, né, que é o meu espaço, e hoje esse professor é extremamente valorizado. E lembrando, ele está fazendo tudo isso sem formação, sem um direcionamento, porque agora que o MEC, né, o Conselho Nacional de Educação, começa a fazer, ainda bem timidamente, as diretrizes de como a volta vai ser, como se dá a avaliação, enfim.
A senhora acabou de responder uma pergunta que veio da Gabriela Marques. Ela perguntou qual o papel da família, acho que começou a responder nessa nova fase de educação, né? Então... Aí eu, como avó, estou vendo meu neto, no início eles não tinham assim, não queriam, agora eles já começam timidamente a gostar mais, mas digo muito, né? A interação, a aprendizagem eu com o outro, presencial, ela é muito importante, é muito importante. E a família, eu tenho certeza que a família vai dar muito mais valor aos nossos professores depois dessa pandemia, porque elas estão vendo como é difícil ensinar. Elas acham que é só responder ali, como é não? Aí ensinar requer outras competências, como Perrenot falava, as competências do ensinar, de ter a paciência, de saber fazer a relação, daquele cuidado que você tem que ter, porque a gente, nessa pandemia, eu vejo muitos pais estressados na hora de ensinar, né? Na hora de fazer esse dever de casa com o aluno. Professora, agora falando sobre essas fragilidades, a educação básica ela compreende os 3 ciclos, né? Educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. E aí eu queria que a senhora me dissesse como é que a senhora acha que essa base vai ser estruturada e vai ser colocada em prática nesses 3 níveis, se em alguns pontos, por exemplo, tecnologia é um ponto central. Nós temos muitas cidades onde a internet é ainda muito frágil, que nem tem acesso à internet, não é? Como a senhora mesmo falou, no ensino público, você tem muitos laboratórios sucateados. Então, como fazer para colocar em prática, né, se eu não vou ter o básico para isso? Veja bem, só uma experiência. Eu tenho alunos que, para pegar a internet, tem que subir numa árvore. Não sei se eu falei da outra vez. Ou se subir um morro com o celular do pai para pegar as atividades e no outro dia resolver no caderno. Então, essa é a exclusão. E é essa a educação que nós não queremos mais. Então, não adianta nada eu estar falando dos campos midiáticos da BNCC, que aí é a fragilidade, se eu não tenho laboratório. E eu só posso ter laboratório com políticas públicas, com programas de implementação e lei orçamentária para ter isso dentro das escolas. Se não tiver isso, a gente está retrocedendo novamente, mas eu creio que agora em diante as questões, os políticos vão ter mais essa sensibilidade de estar implementando nas escolas. Aí você perguntou da educação infantil, é bom que eu fale que a educação infantil... a BNCC é trabalhada na educação infantil, no Fundamental 1 e 2 e no ensino médio, claro, com algumas diferenças, né, que é um campo minado ainda, na verdade. Mas na educação infantil, a gente trabalha com 6 direitos de aprendizagem. A criança tem os direitos de aprender, né? O direito de conviver, de brincar, de participar, de explorar, isso é bastante dentro do campo de experiências que ela vai estar desenvolvendo, o autoconhecimento, a empatia, toda essa questão da educação infantil. Então, a BNCC tem uma BNCC específica, está dentro da geral, mas ela tem a parte específica para a educação infantil. No Fundamental 2, a gente trabalha com 5 áreas de conhecimento, que aí eu falei, na verdade, as linguagens, a matemática, as ciências da natureza humana, ensino religioso, e o português, a história, o português, a educação física, as artes, está dentro das linguagens, né? Então, e trabalha da mesma forma que eu falei inicialmente. A gente tem as habilidades numeradas, cada habilidade tem um número. O que eu quero que o meu aluno... Se eu trabalho em arte e tecnologia, eu vou ter uma numeração de uma habilidade que vai me dizer, preciso explorar do aluno que ele conheça os diversos campos de tecnologia, por exemplo. Tudo. Desde o blog, desde o WhatsApp, a tecnologia, enfim, tudo que tiver de mais moderno em tecnologia tem na BNCC. O que não tem é a logística, é a implementação, vamos dizer assim, a materialização disso. Se eu quero que meu aluno faça isso, se eu falo que eu preciso disseminar conhecimento, que está muito claro na BNCC, ou seja, se eu leio um livro, assisto um filme, eu tenho que fazer um vídeo, né? É uma sugestão de fazer um vídeo e dizer
que eu gostei do filme, o que eu gostei do livro? Trabalhar a literatura, os livros agora online, então a gente já está trabalhando dessa forma. Só que a BNCC não deixa essa questão da logística e precisa ser implementado. Já no ensino médio, a Anésia, é um campo minado, na verdade, porque assim, ele foi homologado um ano depois da BNCC de dezembro, então ele trata, ainda estamos, por exemplo, na Bahia, poucos estão desenvolvidos o ensino médio ainda, em Barreira a gente só tem uma escola e agora parou completamente devido à pandemia, mas no ensino médio também a gente trabalha com áreas de conhecimento, sempre com a tecnologia, linguagem e tecnologia, matemática e tecnologia, ciência da natureza e tecnologia, ciências humanas e tecnologia. Ele trabalha a formação geral do indivíduo, trabalha com os itinerários formativos que são a partir da necessidade dos interesses dos alunos, e aí ela não deixa claro como fazer isso, né? Aí fala também da questão profissional, do técnico, né? E tem um foco muito grande no mundo do trabalho, no protagonismo do aluno, no projeto de vida que eu falei, mas a minha crítica é que ainda não deixa claro, né, como implementar isso, como fazer isso nas ações, qual é a logística, se eu tenho interesse em trabalhar determinado assunto, como é que eu vou fazer isso? E tem um foco muito grande no ensino médio, que é a educação integral, 7 horas o dia todo. Aí eu faço a pergunta. Tem alunos de 15, 16, 17 anos que trabalham. Como é que eles vão ficar na escola o dia todo? Como é que vai ser isso? Para ter educação integral, no Brasil eu conheço a experiência de Goiânia, Aparecida do Norte, que eles trabalham com educação integral, mas assim, precisa o professor trabalhar um tempo integral mesmo, total com a escola. É preciso que o professor tenha essa formação específica nas áreas. Então, é muito difícil, requer orçamento. Então, eu nem vou me aprofundar tanto, porque o ensino médio não é minha área, mas eu leio e vejo, e como as pessoas fazem as críticas, né, que ainda esse ano, 2020, seria o ano que a BNCC ia começar a ajustar, e a gente ajustando também. Existe um prazo, professora, para esse ajuste 2022, 2020, seria. Agora não sabemos de nada. 2022 seria um prazo para as escolas estarem implantando, por exemplo, o novo ensino médio. Em Barreiras, nós temos o privilégio, aí sim é um privilégio no sentido de, desde 2018, que a gente já trabalha a BNCC. A gente foi com a cara e a colagem e trabalhamos. A Secretaria Municipal de Educação daqui trabalha. E 2019 trabalhamos, e 2020 seria o momento de ajustar. O que é aqui? Eu acho que tem muitas habilidades, eu acho que pode ser um pouco mais enxuto, eu acho que tem direitos, por exemplo, que devem ser revistos, né? Enfim, tem muitos ajustes que devem ser feitos, sim, na BNCC. Professora, e como é que as peculiaridades de cada região são respeitadas na BNCC? Porque a ideia é que a educação ela seja padronizada, mas nós temos um país de dimensão continental, então como é que no norte eu vou trabalhar as diferenças culturais, não é? As diferenças regionais do ensino? Isso. Nossa, na Bahia aqui nós temos várias Bahias dentro da Bahia, né? Porque a gente tem a cultura, ela é uma diversidade muito grande. A BNCC, ela dá essa flexibilidade, ela fala dessa autonomia, que você pode, por exemplo, aqui a gente tem festas, por exemplo, a FLIB, que é uma festa literária. Então já é uma data que a gente pode estar incorporando dentro do campo da BNCC, das festas artísticas, por exemplo. Se eu tenho algo que foi passado pela Câmara, eu tenho essa autonomia de estar trabalhando. Eu tenho autonomia de estar modificando, por exemplo. Os nossos professores disseram assim, tem essas habilidades do sexto que deveriam estar no 9º ano, por exemplo. É um exemplo que eu estou te dando, para te mostrar, ela é flexível nesse sentido.
mas ela também não vai dar logística para você, como você vai fazer. Isso vai trazer impacto também nas avaliações nacionais, como, por exemplo, o Enem? Sim, sim, claro. O Enem, se fosse trabalhado o ensino médio, como está escrito, em algumas questões, nas habilidades e nos objetos de conhecimento, claro que vai preparar o aluno para o Enem, logicamente, né? No ensino superior, a gente encontra, eu que sou professora de ensino superior de calouros, aqueles que estão chegando, a gente vê as dificuldades, as lacunas que tem de leitura, de interpretação, porque leitura não é só ler, você precisa fazer uma leitura geral. Então, na BNCC, as habilidades são realmente para que o aluno tenha sucesso no Enem, que ele tenha mais assertividade de estar no ensino superior, por exemplo, né? Com mais habilidades, com mais conhecimentos que possam realmente fazer desse estudante algo, um ser que possa fazer crítica, que possa expandir esse conhecimento de uma maneira, né, relacional aí com as outras pessoas, enfim. A BNCC também traz a ideia de disciplinas concentradas, né? Vai haver essa mudança no currículo. Agora, vamos falar dos professores. Os profissionais, eles foram contratados ou concursados, aí depende se você está na rede pública ou na privada, para atuar nas suas áreas de formação. Embora a gente saiba que tem professor de geografia que dá aula de sociologia, por exemplo. Mas, assim, como é que vai ser agora? Como é que está sendo a capacitação? Vai ter um período para essa capacitação dos professores para trabalhar essas disciplinas concentradas? Sim. Não, eles já estão, pelo menos aqui no nosso município, já temos professores com áreas, atuando em área específica. Por exemplo, muitos são pedagogos e fizeram, por exemplo, geografia, para atuar em geografia. E isso é imprescindível. A gente tem a UFOB aqui, Universidade Federal, aqui em Barreiras, que os estágios, a gente percebe como os alunos de geografia, de história, desenvolvem as metodologias dentro da sala de aula. E isso é muito importante. Então, hoje é imprescindível que o professor de português tenha letras, né? Que o professor de história tenha licenciatura em história, para atuar em áreas específicas dele. Eles já teve formação, com certeza vai ter mais agora, mas isso é imprescindível para colocar realmente a BNCC em prática, porque os professores os professores que não estão nas áreas, por exemplo, se eu sou professora de geografia e não me formei em geografia, eu vou ter uma certa dificuldade de desenvolver as metodologias ativas em geografia. Eu vou ter essa dificuldade. Então, é importante que esses professores tenham essa formação, né? No ensino médio, da mesma forma, né? E principalmente esse professor que deveria estar só naquela escola. E a gente sabe que hoje a dificuldade é grande. O professor está numa escola, mas ele está em outra, à noite ele está em outro lugar. E aí eu torço muito para essa valorização do professor, para esse reconhecimento que ele precisa. Professora, eu perguntei sobre o Enem, sobre o acesso ao ensino superior, e volto a esse tema. A senhora avalia que essas mudanças, elas também vão trazer uma maior democratização ao ensino superior? Isso também faz parte dos objetivos da BNCC? Eu espero, viu, Anésia? Mas dentro do documento escrito, a gente não vê nada do ensino superior. Mas, obviamente, que a gente já fala das habilidades que esse estudante que sai do ensino médio para o ensino superior. A gente sabe do gargalo que tem. Né? O aluno não consegue, ele tem uma evasão grande, o aluno que estuda, ele não consegue trabalhar à noite, inclusive no ensino médio se fala da educação à distância, ensino noturno, mas não diz ainda como é que vai ser. Acho que 2021, 2022, a gente deve estar ajustando essas questões. Então é primordial, as habilidades, elas são muito claras para que aquele aluno que esteja no ensino superior, que a gente precisa desse aluno com mais... vamos dizer, com outra visão, né?
trabalhar a intertextualidade, os textos, né? Porque a gente não precisa só ler e escrever, a gente precisa fazer essa interpretação de mundo, ter essa visão de mundo, dessa criticidade. Então eu vejo que se todas as habilidades fossem bem trabalhadas, se nós tivéssemos instrumentos, se nós tivéssemos espaço para estar trabalhando a BNCC, não tenho dúvida que teríamos alunos no ensino superior com mais resultados positivos na aprendizagem, principalmente com alunos que não desistam, né? Alunos que sigam, porque a gente sabe que o ensino médio muita gente larga para trabalhar e não volta, e assim sucessivamente. E aí vai ter muito valor também a educação à distância, que antes era desvalorizada. E hoje, com esse retorno, ela vai dar um avanço muito grande, uma aceleração muito grande no ensino à distância. Professora, nós, infelizmente, já ultrapassamos o nosso tempo, nós estamos já 3 minutos estourados. Fiquei muito feliz, porque dessa vez deu certo, seu áudio estava excelente, os esclarecimentos foram ótimos, muito obrigada pela sua participação. Vou dar mais uns segundinhos aí para a senhora se despedir, se quiser deixar algum contato profissional. Tá, o contato depois a gente pode ver isso, mas assim, eu queria resumir numa palavrinha as 10 competências da BNCC, que é chá, uma xícara de chá, não tenho aqui. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude de estar fazendo. Acho que eu resumiria isso. E eu queria só fechar rapidamente a minha fala, porque eu sou da área de literatura, então acho que nesse momento trabalhar a música, a poesia, eu tenho um livro de criança também, tem uma música de Gilberto Gil que é Lente do Amor, um novo olhar para a educação. A gente vai precisar disso, uma outra visão, uma lente, né, com as políticas públicas, com a formação, a valorização do professor, porque ele fala, pela lente do amor, uma grande angular, vejo o lado acima e atrás. Pela lente do amor, sou capaz de enxergar, vejo tudo crescer, vejo a vida 1000 vezes melhor pela lente do amor. E eu acho assim, não querendo ser frágil nesse sentido, mas eu acho que o amor, nesse momento, essa volta da escola, essa lente do amor, a gente ter uma outra visão do reaprender, do recomeçar, né, vai ser muito importante. E é isso, eu gostaria muito de agradecer, né? Espero ter contribuído. Se 1% do que falamos aqui alguém tiver aprendido, a gente vai ficar muito feliz, nós barreirenses, né, do oeste da Bahia, tão longe, né? Enfim, então, eu só tenho que agradecer. E só tenho que agradecer a equipe de vocês, que foi maravilhosa, e que bom que deu tudo certo. Muito obrigada, professora. Com certeza não ficou só 1% não, viu? Porque os esclarecimentos foram excelentes. Boa noite, senhora. Boa noite. Muito obrigada. A todo mundo da Bahia. A professora falou aí sobre o chá. Vou aproveitar para mostrar minha caneca nova aqui do Conexão AVP. Essa aqui é a nossa caneca oficial, e dizer que amanhã eu espero vocês às 7 em ponto para o nosso encontro, toda a última quarta-feira do mês. Nós vamos trazer um convidado de destaque nacional. Amanhã é Ciro Ferreira Gomes, que é conhecido pela sua trajetória política, mas amanhã o assunto é outro. Nós vamos falar sobre educação e sobre o lançamento desse livro, porque Ciro Gomes também é professor de direito constitucional, direito tributário, conhece muito do Brasil e vem para cá para debater temas como educação, desenvolvimento social, economia e aqueles temas que você vai propor durante a nossa conversa amanhã. Te espero pontualmente às 7 da noite. Tchau, tchau e até lá!